Senhoras e senhores, deixa o pessoal recolher só aqui, por favor. Vai puxando devagarinho. Isso. Senhoras e senhores, eu chamei sua atenção para um assunto muito importante que está preocupando todos os brasileiros. Não se fala em outra coisa. A gente vai falar da reforma previdenciária. Essa semana, o governo federal detalhou os pontos da reforma sobre tudo isso que está acontecendo. E nós vamos conversar com um especialista em direito previdenciário, Krishnamurti Santos. Um nome bonito. Gostou? Difícil de pronunciar. Eu falei certo? Falou. Santos. Você passou da média. Ah, muito obrigado. Krishnamurti Santos. Krishnamurti, esse nome é de que origem? Indiano. Tem alguém indiano na sua família? Não. Foi uma homenagem que o papai fez. Que bacana, que legal. Vamos falar sobre o assunto que todo mundo está preocupando o país? Vamos lá, Siqueira. Caso... Só um minutinho aqui, pessoal. Me ajuda aqui. Fecha aqui. Isso. Deninho, isso. Caso as novas regras sejam aprovadas... Sim. O que vai mudar? Nossa, nós entramos num momento difícil, né? É tanto que agora se deu a alcunha da PEC de PEC do mal, né? Porque ela vai causar de forma deletéria muitas transformações no sistema que está vigente hoje. Infelizmente, a gente tem que se movimentar como população para poder começar a entender, né? Mostrar cada vez mais, porque a gente está muito atônito, todos os especialistas estão atônitos com esse tipo de proposta. E para deixar um pouquinho claro, hoje as regras que nós encontramos em funcionamento, em vigência hoje, elas vão ser quase que inteiramente extirpadas. De que forma? Hoje a gente tem uma aposentadoria, a média padrão, que é a que nós conhecemos todos, né? Tempo de contribuição, que antigamente chamava tempo de serviço, de 35 anos, né? Para homem, 30 mulher. Tá? Hoje você vai igualar um tempo e que a média ficará com base numa idade mínima para ambos os sexos. A idade mínima é? 65 anos de idade. Quer dizer, nós vamos ter que se lascar mesmo. Literalmente. Fora uma proporcionalidade que foi criada por uma regra de cálculo para pagamento da aposentadoria, que seria o seguinte: hoje, dependendo do tipo de situação, do tipo de benefício ou aposentação, você vai encontrar o quê? Você pega um tempo de contribuição que vai incidir o tal fator previdenciário em cima de uma regra matemática aplicada pela própria Previdência, com base em idade e taxa de mortalidade. Ou seja, o brasileiro em média vive hoje, pelo IBGE, até 73, 74 anos de idade. Com a regra nova, você vai criar uma expectativa para que você possa ter assim, alcance da aposentação integral, ou seja, de 100% dessa renda, num espaço de 49 anos. Né? 49 anos é muito tempo. Então, você tem N outras situações em que você acaba hoje com a aposentadoria dos professores, as pensões por mortes começam a serem limitadas a 50%, onde 10% vai ser dado para cada dependente que estiver, né, ligado ao segurado falecido. É isso que eu quero chegar. Eu vou trocar em miúdos, né? Trocar em miúdos. O nosso público, ele adora quando a gente fala trocando, né, em miúdos, para que a gente possa entender. Perdão, é porque é o hábito. É o hábito e é o dia a dia. É o seu dia a dia, né? Exatamente. Deixa eu entender. Se eu estou aposentado e morro amanhã, certo, a minha esposa fica com o quê? Ela vai receber uma média de 50% da renda. Se eu ganhar R$5.000, ela vai ganhar R$2.500. Exatamente. E 10% estendido para cada dependente. Né? Ou seja, ela vai se dando uma limitação com a faixa etária. Ou seja, esses dependentes, até a idade de 21 anos, vão recebendo. Após completar 21 anos, eles já vão ficando de fora do recebimento da Já não recebe mais. Aí já não recebe mais e ficará só os 50%. Quanto tempo eu vou ter que contribuir com a Previdência para me aposentar? Exatamente. Hoje, a estimativa, como eu falei no início, está em torno de 49 anos. Por quê? Se você levar numa proporção de trabalhar dos 16 anos, iniciando a sua atividade laboral com 16 anos de idade, você só vai conseguir chegar a 65, que é a idade média proposta pela PEC. Mas como se o governo proíbe que a criança trabalhe? O problema é o seguinte: existem as formas que, se a legislação oferta, tipo menor aprendiz, né?
O menor aprendiz, ele vai ter uma remuneração, porém, baseada num trabalho reduzido, onde vai ter o apoio à bolsa. Mas ele já contribui com o INSS? Ele vai contribuir em cima justamente dessa bolsa. Quer dizer, nós vamos ter que botar um filho no mundo e com 1 ano de idade você começa a trabalhar. Literalmente. Comece a arrumar emprego, coisas... porque senão você não consegue ver o dinheiro da presidência. As coisas estão difíceis. Agora, meu querido, como é que eu me dirijo? Senhor, professor, doutor? Fica à vontade. Cris, Professor tá fica bom? Professor, não, tudo bem. Chama-se respeito ao seu estudo. Tranquilo. Por quê? Eu queria entender, juro, eu queria entender. Um político hoje, ele se aposenta com quantos mandatos? Veja bem, pela regra atual, se eu não estou enganado, 4 mandatos ele já pode já pode se aposentar. Já pode se aposentar. Lógico, é muito serviço, muito trabalho, muito. Né? Aí o político ele se aposenta com 4 mandatos. Exato. Eu vou ter que me aposentar com quantos anos? Vou fazer 50 o ano que vem. Exatamente. Nossa, você vai ter, dependendo do tempo que você iniciou as suas contribuições ao sistema, aí vai ter uma média duplicada, porque hoje você com 50, você vai entrar nas fatídicas regras de transição. Porque toda reforma previdenciária, ela aplica uma suposta regra de transição, onde vai tentar se manter alguns direitos adquiridos. Por exemplo? Tá? Por exemplo, a emenda 2098, quando foi feita a primeira tentativa de reforma, ela acabou, né, com a antiga ideia de tempo de serviço, que era os 30 anos e tal, e transformou em 35 anos homem, 30 mulher. O que aconteceu? A regra da PEC 287, ela vai pegar e vai fazer o seguinte, olha, agora você, homem, primeiro o que ele faz? Eles misturam tudo que eles acabam com as ideias de aposentadoria prioridade. Professor, consultor, desculpa, me perdoe, deixa eu trocar, só dar esse microfone para o senhor. Para as pessoas te ouvirem melhor. Ótimo. Isso. Me escutam agora? Sim. Fala para 2 ali, que o povo está em casa te vendo ali. Perfeito. Então, o que acontece? Hoje, se você pega uma regra de transição que vai chegar para você e vai te impor uma limitação, porque a PEC ela fez uma fusão das 2 aposentadorias. Acaba-se a ideia de contribuição, acaba-se a ideia de idade. Então, ela une as 2 e cria essa regra. A regra vai fazer o seguinte, você vai ter 50%, tá? Trabalhado, mais 1% por trabalho. Doutor, fora acumular. Me troque miúdos. Vamos lá. Me ajude. Imagine eu quero que se o povo você... de casa entenda. Perfeito, eu vou fazer 50 anos o ano que vem. Perfeito. Eu vou ter que trabalhar mais quantos anos em nome do nosso Senhor para eu aposentar? O senhor vai ter que trabalhar mais ou menos uma média de... Entrando na regra de transição, vai entrar numa faixa de mais ou menos, juntando sua idade, mais a 50% do pedágio, vamos botar aí mais em torno de 5, 6, 7 anos. Você vai ter uma variável em função do que você contribuiu. Quer dizer, o dinheiro que eu receber da Previdência só vai pagar o meu remédio, né? Pelo menos a metade deles. O asilo, vou botar, né? Para pagar o asilo, né? É verdade. Professor, e quanto tempo de contribuição real? Quanto é que ficou de contribuição? O tempo de contribuição, quanto é que ficou? Quantos anos? Veja só, é como eu estava falando para você. Atualmente, o tempo de contribuição para ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição é 35 anos. Tá? Vertidos. Hoje eles tiram do sistema a ideia de contribuição para competências que já existia, porém evitando aquela ideia de não, você só contribui os 35 anos, que não tem idade mínima, poderia ter a concessão. Hoje não. Hoje vai se estabelecer a paridade entre os sexos, 65 anos de idade, mas... 35 de contribuição. Não, aí a gente já estoura, porque o que acontece? Eu tenho que ter a idade perfeita, e em cima disso eu vou ter a metade do que eu iria receber. Mas, professor, me perdoe, eu sou ignorante, me perdoe a veemência, por isso que eu vou ter que insistir para eu entender junto com o meu povo. Vamos. Olha lá. É porque as regras, Siqueira, elas são extremamente complexas. Eu imagino, mas vamos tentar debulhar? Vamos tentar. Vamos botar num exemplo. Vamos. Professor, para eu entender, eu sou um matuto. Perfeito. Eu sou criado no mar. Eu só tenho a 7ª série. Olha, professor, eu cheguei aos 65 anos. Cheguei. Perfeito. Eu vou me aposentar, quer queira, independente do tempo de contribuição. Vai ter os 60... Não, aí é que tá. Você vai ter como regra, são regras estabelecidas pela PEC e que você vai ter alguns pontos que tem que cumprir. Em nome de Cristo, vamos traduzir isso para o povo. Professor. Eu tenho 65 anos. Eu tenho 65. Eu vou receber 50% da minha renda. De um total que poderia ser 100, mas não vai ser mais. Por quê? Porque agora a PEC impõe para mim 1% a cada ano trabalhado. Ou seja, eu vou acrescer em cima disso
Ou seja, completei os 60, vou agora, se eu pedir, receberia 50% da minha renda e eu só chegaria à integralidade dela pagando anos a mais. Então, é por isso que foi feita uma estimativa. Ou seja, se eu ingresso no sistema com 16 anos de idade, eu, para me aposentar com a integralidade da minha aposentadoria, só aos 65. Ou seja, eu teria que trabalhar uma média de 49 anos. Ou seja, a gente extrapola os 35 para os 49. Você tem que sair da maternidade para Literalmente. Fora diversas outras regras que a gente começa a achar, a conflitar. Porque a gente tem o seguinte, conforme o entendimento da Anfip, que é um órgão, né, da Receita Federal, que são os auditores da Receita, que fazem o recolhimento das verbas previdenciárias, eles apresentaram um documento. O que ele fez? Eles chegaram e disseram o seguinte, olha, a falácia criada sobre o déficit previdenciário, porque a alegação do governo é basicamente dizer o seguinte, num espectro macro, ou seja, numa proposição futura... Doutor, fale minha língua, pelo amor de nosso senhor. Perdão. Bacana. É bonito, eu acho bonito. Não, mas não é prático, não é prático. Aspecto macro, fica diante dos parâmetros da questão, porque a PEC... Não, doutor. Oi, eu sou um matuto. Não, vamos pensar o seguinte, a longo prazo... Já melhorou? Já começamos a entender? A longo prazo, o que acontece? A Anfip, ela percebeu o seguinte, que a Previdência, entre 2005 e 2015, ela teve lucro de sobra, tá? O que a gente chama de superávit. Tá? Então, o que acontece? Se a justificativa do governo é baseada... propor uma PEC em que vai alterar todo o sistema previdenciário, onde vai limitar benefícios, onde você vai tolher aposentadorias, onde você vai retirar outros tipos de aposentadorias, o argumento é falacioso. Doutor, vamos olhar para o futuro. O senhor acha que o aposentado brasileiro... Aliás, o INSS, ele sobrevive mais de 50 anos? Nossa, se a gente imaginar, em cima desse levantamento, a média que foi apresentada por meio de uma ação judicial que foi ingressada no Supremo por advogados previdenciaristas, que é a ADPF 415. Começou né? Não, perdão. É porque é um termo técnico. 5, versículo 17, página 19, eu tô... Então, não. Foi uma ação judicial, foi ingressada no Supremo, e essa ação, o que é que disse? Mostrava a falácia dessa história. Ou seja, numa média projetada, entre 2015, a Previdência teve um aumento de lucro em torno de mais de 600 bilhões. Numa média feita também por meio de cálculo por eles, entre 2005 e 2015, nós passamos 1 trilhão. Isso é lucro? Renda, valor dentro do sistema. Peraí, se dá lucro, se está dando dinheiro, não está dando prejuízo, exato, era para diminuir esse tempo de serviço. Com certeza. Não havia motivo. A ideia é o seguinte, Siqueira, é reforma fiscal. Nós estamos fugindo do Brasil. Ó, nós estamos furados. A reforma... Estão fazendo com nós é brincadeira não, viu? Demais. O que estão tirando onda com a cara do brasileiro, mas bem empregado com a gente. Quem foi que botou eles lá? Não foi nós. Verdade. Não fomos nós que elegemos. Ó, parabéns, viu, quem votou, parabéns. Vamos botar de novo. Né? Vamos dar mais uma oportunidade. Doutor, eu não posso nem tomar seu tempo, não posso prolongar. O senhor aconselharia o quê? Para quem pode, coitado, fazer uma previdência privada? Olha, é essa indicação que a gente está sentindo que o governo está empurrando ao cidadão comum a tomar... Ele está empurrando no cidadão comum. Literalmente, porque ele está colocando para que você faça o seguinte, você afaste as possibilidades de chegar a ter uma aposentadoria. Que você morra antes, eles torcem que você morra antes. Com certeza. Para não pegar naquele dinheiro. Infelizmente. Eles querem que nós morramos, né? Para poder não pegar no dinheiro, essa é a realidade. E dá essa ideia de que você fazendo uma espécie de aposentadoria junto aos bancos privados, para que possa fazer uma complementação ou até mesmo a própria integralidade dela. Muito bem. Só que é dar lucro a banco. Né? Esse é o problema. Nós não queremos isso, nós queremos manter, nós como previdenciaristas que lutamos pelo direito social, nós acreditamos firmemente que a previdência, ela é do povo, ela é da sociedade, é daqueles que precisam, porque o rico, aquele que tem realmente capacidade financeira, ele não vai se aposentar pela previdência, ele não está preocupado. Ele não está nem aí para nós, né? Não está nem aí para nós. Professor,
gostaria de ficar a tarde Não, inteira tranquilo, conversando Siqueira. com o senhor. Eu só O queria lhe assunto é pedir muito um bom. favor. Por favor. Eu só por queria favor. lhe reiterar aqui um pedido, porque no dia 13 agora, na OAB, na sede de Jacarecica, nós iremos fazer uma palestra onde eu e a doutora Helenice de Moraes... Dia 13. Exatamente, agora, a partir das 17 horas. Aberto ao público. Toda a sociedade, os colegas advogados, os previdenciaristas, eu conclamo a comparecer, porque... Dia 13, hein? Que horas, Precisamos, doutor? Que a horas, partir doutor? das 17 horas. 17 horas na OAB. Isso, em sede de Jacarecica, para que a gente discuta, apresente ideias, questione, porque a sociedade precisa se posicionar. Nós estamos nos posicionando como profissionais da área, mas a gente precisa, porque a gente não pode suportar uma situação que o governo vai nos impor, né, garganta abaixo. Já fez isso. Infelizmente. Já fez isso. E eu não sei mais, eu não sei quem manda mais nesse país. Se é o Supremo Tribunal Federal, se é o Senado, eu não sei mais quem é que manda nesse país. Encontramos dificuldades Eu nesse não momento. sei, eu juro a você, eu não sei o que é que vai acontecer daqui por diante, sabe? Como disse o ministro ontem, tempos estranhos esses, viu? Verdade, tempos maus, né? Tempos maus. Professor, muito eu obrigado. agradeço, Deus Siqueira, a abençoe. oportunidade e a gente se fala. Se Deus Vai quiser. com Deus, obrigado.